Chamo-me Marlita Matos, sou natural da província da Zambésia, nasci no distrito de Mucuba, no dia 17 de outubro de 1993. Resido em Murumbala, mas estou a trabalhar aqui no parque, na área de Educação para a Conservação. Sou a gestora do programa Educação para a Conservação do Parque Nacional da Gorongosa. Na minha infância, voltando para lá, eu tenho 2 irmãos. Nós somos uma família de 5, pai, mãe e 3 filhos. Eu tenho 2 irmãos e sou a última. Não tenho irmã, então são todos homens. Meu pai é enfermeiro e minha mãe é professora. E os 2 estão reformados atualmente. Meu irmão, o mais velho, trabalha na área de docência e o outro trabalha na área florestal. Como é que foi a tua formação, os teus estudos? Os meus estudos foram bons porque logo na primeira classe a minha professora foi minha mãe. Era bom e era mau, porque a partir do momento que nós entrávamos na sala de aulas, ela não era mais mamã, era assim, senhora professora. E em momento algum eu já confundi de dizer mamã na sala de aulas, sabia que era senhora professora. E a minha mãe era muito exigente naquilo que é o ensino e aprendizagem. Ela sempre procurou, por ela ser professora, então ela sempre procurou dar aulas aos filhos. Na primeira, pelo menos na primeira e na 5ª classe, ela dava. Pegava na primeira, que era para dar as bases, e depois ia pegar na 5ª classe para finalizar, e depois ela dizia que já estavam prontos para ir. Eu acho que foi muito bom, porque quando eu ainda estava na primeira, eu já conseguia pegar um jornal e ler. Não tão fluido assim, mas já tinha noções básicas de escrita, leitura, já sabia escrever o nome, porque eu sabia que tinha que ser exemplo. Se a minha mãe é professora, eu tinha que ter as bases já consolidadas. E depois, quando estudaste numa escola pública, porque é uma professora de escola pública? Sim. Desde o ensino primário até a universidade estudei em instituições públicas. E os teus pais são naturais dali da Zambésia? Sim, meus pais são naturais da Zambésia, minha mãe é do Alto Moloco e o meu pai é da Quelimane. E que falavam contigo em casa? Sempre português? Sempre português. Sabes, consigues falar alguma das outras línguas vamos dizer, nacionais de Moçambique? Não muito bem, mas tenho noções básicas de Lomé, que é a língua materna da minha mãe. E o teu pai também falava a mesma língua materna, ou seja... Materna, sim, eles falavam, mas não... Sim, os 2 falam muito bem. E entre eles falam em... Sim, eles falam. Meu pai fala Chuabo e a minha mãe fala Lomé. É um bocadinho diferente. Então a comunicação entre os 2 não na língua materna era um bocadinho reduzida, mas a minha mãe conseguiu facilmente saber Chuabo e comunicavam-se mais em Chuabo. Portanto, percebes? Mas... Sim, percebo. Imparte-se aulas destas línguas tradicionais na escola pública? Na época em que eu estava nas aulas, não tínhamos as línguas moçambicanas lecionadas. Atualmente, na maioria das escolas, não. Usa-se mais a língua oficial, português. Portanto, a veicular é o português? Sim. Para o ensino, para todo? Sim. E onde é que tiras o ensino secundário? Também tirei em Mucuba. Terminei até a 12ª. Quando eu estava ainda na 7ª classe, tinha muita tendência em querer fazer um curso que estava relacionado à engenharia civil, à arquitetura. Mesmo quando estava na 8ª, ainda tinha esta tendência em querer fazer algum curso que estivesse relacionado com engenharia civil ou arquitetura. Mas ao longo do tempo eu fui ver que a minha inclinação estava mais na biologia. Tanto é que quando entro para o ensino pré-universitário, que nós chamamos 11ª e 12ª, eu acabei selecionando a área de biologia.
ciências com biologia. A minha licenciatura eu fiz na Universidade Eduardo Mondlane e fiz o curso de Ecologia e Conservação da Biodiversidade Terrestre. Eram muitas pessoas que estavam aí? Eram, mas o mais engraçado de tudo é que quando eu termino a 12ª, na época de concorrer para as universidades, eu tinha colocado na cabeça que eu não quero ficar um ano sem estudar. E as pessoas já diziam que para admitir na UEM não era fácil. Então eu tinha colocado na cabeça que quando eu terminar a 12ª classe eu não quero ficar sentada em casa. Então, para tal, durante a época de inscrição, eu me inscrevi em 5 universidades. Não é possível eu chumbar nas 5, mas eu vou fazer. Eu vou me inscrever para 5 universidades. Tinha para a Unilúrio, Unizambeze, UP era a Universidade Pedagógica, e o Instituto Superior de Saúde, CISA, com cursos diferentes, e a UEM. E quando eu terminei, depois de saírem os resultados, eu consegui admitir nas 5 que eu fiz. Então a pergunta era, ok, então vais fazer o quê? A maioria das pessoas dizia, porque eu tinha concorrido para a nutrição, eu também tinha admitido. Das 5, 2 cursos era para nutrição. O outro era para agropecuária, 2 para agropecuária, e o outro era que eu admiti esse da UEM, que eu fui fazer o curso. Então, os 2 eu já tinha descartado. A agropecuária, não quero. Então, mas a tendência era muito que as pessoas diziam, olha, é melhor fazer nutrição, porque tem mercado, vais conseguir ter emprego logo, é um curso que as pessoas conhecem, e tu vais fazer ecologia. O que é ecologia? O que é que estuda ecologia? Durante muito tempo eu disse, não, eu quero fazer ecologia. Mas você sabe o que vai fazer, sabe que o emprego está difícil, então eu acabei sendo, eram mais as amizades, algumas pessoas conhecidas, porque os meus pais, quando eu fui pedir opinião, eles disseram, tens que fazer aquilo que tu gostas. Não olha tanto nessa perspectiva, mas tens que fazer uma coisa que tu gostas. E eu acabei fazendo o curso de Ecologia e Conservação da Biodiversidade Terrestre. E isso foi feito em Maputo? Sim, foi feito em Maputo. Passaste ali quantos anos? Em Maputo fiquei 6 anos. E como é que foi a experiência? Foi difícil, foi entusiasmante, porque quando eu saí, eu lembro que meu pai é quem me acompanhou para Maputo durante a viagem, porque nós fomos de carro. Lembro que algumas pessoas ainda me riram, estás a ser acompanhada com o papá. Mas meu pai queria garantir que estaria tudo bem lá. Então eu saio, Mucuba na época era um distrito muito pequeno, diferente da capital, onde já tinha muito desenvolvimento. E quando eu saí de casa, eu saía com aquilo na cabeça, que eu vou para lá para estudar. Cheguei lá, ao longo do caminho acabei conhecendo uma colega que por acaso estava no mesmo departamento que o meu curso tinha. Ela também era de Climane, já estava no 2º ano, eu era caloira na época. Acabamos trocando número, então foi chegar lá, tive o apoio de uma prima que já estava lá há muito tempo. Então ela é quem me dava orientações para conhecer a cidade e tudo. Mas em termos de escola, eu também contei muito com o apoio dos meus irmãos, porque eles já tinham terminado o ensino superior, então eles já sempre davam um apoio de força. É incrível que depois de eu chegar no Maputo, 3 dias depois eu fui assaltada. Eu fiquei tipo, lá não acontecia isso, mas eu sabia que já vinham antecipando que, olha, é cidade grande, tenha cuidado. Eu cheguei lá, tinham pessoas de diferentes proveniências. Na época eu estava com 17 anos, ia completar 18. E foi chegar lá, começar uma nova etapa, uma nova caminhada, em que eu dizia que, ok, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir. Quando eu começo a fazer o curso, eu fui percebendo que era um curso ligado à investigação. Tinha a parte componente de investigação. E eu lembro que, quando ainda criança,
Eu gostava muito de assistir bonecos, acho que até agora assisto bonecos. Quando ainda criança eu gostava muito de assistir bonecos. E tinha os desenhos animados de Atlântida, em que foram lá um grupo de pesquisadores. Era considerado algo que já estava esquecido. Eles foram fazer uma expedição e foram descobrir que não, Atlântida ainda estava lá. Então eu sempre dizia que eu um dia quero ser cientista, eu um dia quero descobrir algo. Então, quando eu estava lá, fui descobrindo que afinal o meu curso tinha a componente de investigação. E isso já me dava a dizer, ok, eu quero ser pesquisador, eu quero descobrir coisas novas. E que tipo de, quando já estava já mais para o fim, não é? Que tipo de, que imaginavas que te traria o futuro? Eu me via como uma cientista. Portanto, era uma coisa de... Eu queria mesmo, ao terminar, mesmo no meio do curso, eu me via como uma pesquisadora. E principalmente pelos professores que vinham nos dando as aulas, eles já mostravam, eles já vinham fazendo várias publicações de artigos. Então era muito emocionante quando tu pegavas um artigo feito por um professor e eu tinha aquilo que, uau, um dia eu também quero, um dia eu também quero. E foi aí onde durante as aulas nós já íamos ouvindo falar do Parque Nacional da Gorongosa. E, bom, eu já tinha essa informação desde o ensino primário, quinta classe, quando se falava dos parques, a Gorongosa e as suas maravilhas, o que tinha, mas de uma forma muito geral. Mas quando eu entro na universidade, já não lembro em qual das épocas foi, em que estava-se a inaugurar o departamento científico, o estabelecimento do departamento científico. Então, vi numa notícia daquela inauguração, comentou-se também, tipo, vai se fazer investigação lá, aquela toda parte. Então eu dizia sempre, eu acho que tenho que conhecer lá, tenho que conhecer lá. Eu termino o curso em 2015, mas só defendi em 2016. Eu trabalhei na área de ecologia social, em que eu estava a estudar a resiliência das comunidades da reserva do Gilé e da bacia do Licungo. Então, eu buscava entender a capacidade de resiliência daquelas comunidades que estão próximas da antiga Reserva Nacional do Gilé, agora é Parque Nacional do Gilé, e as comunidades da bacia do Licungo, porque o meu trabalho, quando eu vou fazer, era para ser apenas na Reserva do Gilé. Nós coletamos parte dos dados. Então, na época em que eu tinha que voltar para finalizar a coleta de dados, aconteceu umas cheias. Eu não tinha como voltar para lá, fiquei à espera que a água pudesse baixar, já estava a levar muito tempo. Então foi quando sentei eu e meu supervisor e tivemos que reajustar o tema e incluímos a parte desse evento, porque foi um evento extremo que já não acontecia há mais de 30, 40 anos. Então era para poder perceber como é que as pessoas lidaram com aquele evento, a perspectiva de resiliência, a adaptação de como foi. Portanto, quase que tiveste que voltar a refazer o trabalho. É, tive que juntar. Continuei com a parte de Gilé, com os dados que nós já tínhamos coletado, mas tive que acompanhar essa nova parte, novas entrevistas, nova ida ao campo. E esse fenômeno é aquele que também afetou a esta área, que é como é que chama, o ciclone Idai? Não, este não foi o ciclone Idai. Foi bem antes do ciclone Idai. Aconteceu na bacia do Licungo, na Zambésia. Sim. Foram somente cheias, em que, segundo as pessoas, dizem que a água apareceu. De repente, acho que deve ter aberto alguma barragem e acabou devastando muito aquela área. Pelo menos para a Zambésia e uma boa parte da Zona Norte, ficamos quase um mês sem energia. Depois de eu terminar o meu curso, eu entro como estagiária no Museu de História Natural, onde estávamos já
organizar a coleção de insetos. E durante esse período eu recebi um concurso. Era um concurso, sim. Teria um workshop sobre biologia de conservação no Parque Nacional da Gorongosa. Então recebi, enviou-se para todos os colegas que lá estávamos e eu concorri para poder participar desse workshop de 14 dias. Eu concorri e fui aprovada. E já sabias mais ou menos que era o parque? Tinhas ouvido falar dele? Já tinha ouvido falar dele, porque tivemos também um representante que esteve lá na Universidade Eduardo Mondlane, que fez uma apresentação sobre o parque. Então já tinha uma ideia daquilo que era o parque, do Parque da Gorongosa, e sem contar que eu antes já tinha visitado outras áreas de conservação, já tinha estado no Parque Nacional de Maputo, na Reserva Nacional do Gilé. Foi muito diferente, foi muito diferente. Quando eu estive na reserva, no Parque Nacional de Banhine, tanto a estrutura, a organização era diferente. Banhine ainda estava a iniciar na época. Na Gorongosa já tinha um departamento científico, onde faziam pesquisas, já davam esses pequenos cursos. Já tinha a parte de fiscalização, já tinha um bom número de fiscalização, contrariamente às outras áreas onde eu já tinha visitado. E quando é que entras oficialmente a formar parte do parque? Então, depois do workshop, eu disse, gostaria de ficar aqui, era o que me aparecia na cabeça, tipo, não, eu quero estar aqui. Quando olhava para a parte científica, eu dizia, acho que é aqui onde eu vou poder, sim, consolidar a parte científica. Então, naquele ano, disseram que já não tinham proteção de oportunidades tanto como estagiária, mas que no ano seguinte eles iriam abrir vagas para Research Fellow, estagiário de pesquisa, então que eu poderia concorrer. Eu não pensei duas vezes. Quando lançaram as vagas, eu concorri e entrei como bolseira de investigação em 2017. Quando eu entro para estudar aves, que foi um dos grandes desafios que eu tive. Estudar aves foi como se está a ver quando você diz, eu nunca vou fazer isso. Foi o que aconteceu comigo. Porque em 2000, já não me lembro o ano, mas quando ainda estava a fazer o curso, eu fui participar de um workshop de aves aquáticas. O workshop era de 2 dias. Primeiro dia na sala de aula e segundo dia íamos para o campo. Eu fui para o campo, eu não consegui identificar uma ave sequer. As pessoas diziam, olha para o bico, olha para as patas. Eu pegava os binóculos, não conseguia, o bico é vermelho. Eu estou a reparar, de repente estou na asa. Foi muito frustrante. Eu voltei, eu disse, não vou estudar aves. O engraçado é que no final do curso nós temos uma cadeira de expedição. E qual é o tema que vai estudar? Eu estou ali a procurar. Ok, eu vou estudar avestruz. Ave, não, como avestruz é grande, acho que vai ser um bocadinho mais fácil. Eu fui para o campo, na área onde nós fomos, é uma das áreas que tem grande abundância de avestruz. Eu cheguei, fiquei 3 dias aí para o campo sem ver um avestruz. Eu quase chorei. Eu disse, eu não vou fazer mais esse tema. Meu professor sentou comigo e disse, não é assim que um pesquisador age. Tu tens que ver as condições. Isso também pode ser um resultado, pode ser um tema para você investigar por que isso está a acontecer. Aí depois dos 3 dias, quando eu consegui, quando ia para o campo, já conseguia ver as avestruzes. Mas eu andei tanto, porque eu tinha que estudar o comportamento. Eu andava tanto, ninguém gostava de ir comigo. Quando era o que vai acompanhar a minha marita, todo mundo, não. Aí eu disse, bom, definitivamente eu não vou estudar aves. Mas é engraçado que quando eu sou aprovada como bolseira de investigação, e me perguntaram, ok, vais estudar o quê? A primeira coisa que saiu da minha boca foi aves. Depois de tudo, eu parei e pensei, como é que eu voltei a escolher aves? E o desafio ainda continuou. Nas primeiras semanas era difícil, eu saía de manhã,
só conseguia identificar uma ave no final do dia. Às vezes só conseguia tirar as características, pegava o livro, ficava a procurar. Ainda não encontraste? Eu não, ainda estou à procura. Mas foi bom porque depois eu contei com a ajuda da Deolinda, do Matthew Jordan, que sempre me levava de manhã ao Matthew Jordan. Começamos a sair às 6 horas. Aí é quando eu comecei a ganhar prática. No princípio, o Matthew dizia: "Minha Marlita, ali embaixo tem uma ave." Eu ficava: "Aonde? Aonde?" Depois da ave ir embora, afinal estava lá. Foi um desafio, mas foi um desafio bom, porque depois eu comecei a conhecer as aves, comecei a gostar das aves. Eu já acordava, já reparava, as pessoas já me perguntavam: que ave é essa? Eu, ok, é tal. Eu já comecei a conhecer, comecei a gostar. E durante todo o ano eu fui estudando aves. Estive envolvida também no projeto dos abutres, na colocação dos transmissores para estudar os movimentos. Eu digo que foi uma boa experiência, mesmo quando fôssemos ao acampamento na Cotada 12, eu estava sempre na área de aves. Tive uma formação também de identificação de aves, colocação de anéis. Como é que se põe um transmissor a um abutre? Tem que se colocar as armadilhas e coloca-se lá a carne. Então eles, quando ficam presos, a gente pegava. Nós tínhamos alguns especialistas lá que faziam, que já tinham mais experiência, então nós íamos lá, íamos aprendendo. Depois de 2 vezes, nós já poderíamos, depois deles pegarem, nós já ajudávamos a pegar, colocava-se os transmissores. E esse estágio foi de 1 ano? Foi de 1 ano. Depois de 1 ano, eles lançam o mestrado em Biologia de Conservação. E eu concorri para um mestrado. No próprio parque? Sim, o mestrado estava a ser desenvolvido em consórcio entre a Universidade de Ulúrio, a Universidade de Zambeze, o Instituto Politécnico de Manica, assim como a Universidade de Lisboa. Então eles lançaram um concurso de mestrado e eu concorri. E quanto tempo é que ele levou o mestrado? 2 anos. E aí também fez um trabalho de pesquisa? Fiz um trabalho de pesquisa. O papel das comunidades locais na conservação da biodiversidade. Eu acabei olhando para a parte social, para a parte humana, em que eu queria juntar a componente de como é que nós podemos ter as comunidades a participarem de forma ativa nos recursos naturais. Porque uma das coisas que eu fui perceber é que o parque não é só um parque. Não é o parque, só os animais, como muitos de nós olhamos. Em grande parte dos parques, principalmente aqui em Moçambique, existem pessoas a residirem ou no interior ou na sua zona tampão. Mas nós sabemos que essas pessoas dependem desses recursos naturais para a sua sobrevivência. Mas ao mesmo tempo nós queremos conservar aquela biodiversidade que tem lá. E nós não podemos fazer sozinhos. Nós temos que ter o apoio dessas comunidades, saber o que é que elas pensam, quais são as suas necessidades, para que elas possam ajudar na conservação. Mas, acima de tudo, eu olhei para aquilo que era o conhecimento local. Porque muitas das vezes nós temos a impressão que as pessoas não sabem, que nós é quem temos o poder do conhecimento. Mas eu fui perceber que não é assim. Nós sim temos o conhecimento científico, mas aquele conhecimento local que aquelas pessoas têm pode sim ajudar, tanto na conservação assim como na destruição. E saber, perceber este conhecimento pode ser importante para aquilo que é a conservação dos recursos naturais, a conservação da biodiversidade. Então eu trabalhei nessa. Como é que chegou a esse tema? Este tema chego porque eu já tinha, como disse na minha licenciatura, também trabalhei com comunidades, com pessoas de Gilé, algumas da zona tampão, então já tinha uma pequena base. E junto à minha supervisora eu já tinha uma ideia do que eu queria falar, de olhar para aquilo que é a comunidade, o conhecimento tradicional. Como é que essas comunidades pensam?
quais são as suas perspectivas, o que é importante para elas na perspectiva. No parque já existia essa dimensão, a dimensão, Sim. Vamos a dizer, convivencial, social? Sim, já existia, porque o parque já tinha o Departamento de Desenvolvimento Humano, que é a área que lida com essa interação com as comunidades. Mas eu queria ir mais, queria olhar na perspectiva de investigação, do que elas pensam, de como é que nós podemos catalisar esse conhecimento. Portanto, é já numa vertente de quase antropológica, sociológica, humanística, fora da ciência. Pura como tal, como as pessoas olham. Nesse departamento é mais uma questão prática, imagino, pelo que estou a perceber que está a dizer. Sim, no departamento é mais uma questão prática. Eles estão lá a trabalhar, mas eu olhava mais na parte de pesquisa. Eles têm a parte prática sim, mas eu acho que a parte prática sempre se junta com a parte científica. A partir daí eu entro como funcionária do parque na área de educação ambiental, a trabalhar com as comunidades, mas a minha área é com crianças. O meu programa está voltado para a educação ambiental para as crianças e professores. Eu estou no setor de relações comunitárias e o setor de relações comunitárias é o elo entre o parque e as comunidades. Criar uma boa relação entre o parque com as comunidades, porque como eu já havia referido antes, para termos a conservação é preciso que nós tenhamos as pessoas envolvidas. Então saber de ambas as partes, de como é que as coisas estão, criar uma boa relação, as perspectivas andarem de mãos dadas, então é nessa vertente. Criar uma ligação, uma parceria amigável entre o parque com as comunidades e as comunidades com o parque. E que programas é que existem aí por parte do parque para... No setor em que eu estou, temos o programa Educação para a Conservação, temos o maneio comunitário de recursos naturais e o programa Coexistência Homem e Fauna Bravia. E podes nos explicar em ordem inverso e para aprofundar mais no teu? Ok. No de Homem e Fauna Bravia, em que vou procurar olhar para a coexistência entre o homem e a fauna. Nós temos as comunidades na zona tampão e os animais não conhecem as barreiras. E muitas das vezes eles podem atravessar para as comunidades e em algum momento criar distúrbios, destruir as machambas, entre outros. Então esse programa visa criar uma coexistência, uma relação amigável, criando estratégias tanto de impedir os animais que possam atravessar, usando métodos locais, inovações, exatamente busca nessa parte da coexistência com o homem e a fauna. Serviu de algo o teu trabalho nesse sentido? Deu alguma orientação, alguma ideia? Não olhei muito para esse caso. Significa, por exemplo, que dão alguma formação aos locais, tal, quando se encontram com X PTO animal, é melhor fugir, é melhor não enfrentar, é melhor... Sim, o programa faz essas sensibilizações para as comunidades do que devem fazer, do que não devem. O programa também usa algumas formas que eles olham para a parte de criação de celeiros melhorados, onde se o elefante, por exemplo, atravessar para aquela zona, não vai destruir, porque muitas das vezes nós temos os tradicionais que são fáceis de destruir. Agora o parque usa as fences de abelhas no corredor, então o programa também olha por esse sentido, onde como os elefantes não são muito amigos das abelhas, por causa daquele som eles acabam voltando, então no corredor de Pungue tem uma linha com abelhas, com as colmeias, exatamente. O outro programa olha para o manejo dos recursos naturais, onde tem os comitês de gestão de recursos naturais e tem também, lá dentro desses comitês, onde desenham a gestão de como é que os recursos locais vão ser geridos. Quem desenha não é o parque, mas sim os membros desses comitês.
com base nos conhecimentos que são oferecidos a partir de treinamento, eles já são capacitados para tal. Então, eles já são autossuficientes de dizer como é que eles vão gerir os recursos, identificar as ameaças dentro da comunidade, dizer, ok, temos problema de caça furtiva, vamos fazer sensibilização comunitária, identificar, ok, estamos a ter um desmatamento, vamos fazer aquela estratégia. E depois é quando vem o programa de educação para a conservação, que está voltado para a componente de educação ambiental para as crianças. Que este é o teu? Este é o meu. E por que as crianças? Bom, as crianças são o futuro. E tem-se o velho ditado que se diz, é de pequeno que se torce o pepino. Por que não começar a dar conhecimento a essas crianças sobre conservação, para que no futuro eles se tornem adultos que respeitem a natureza, adultos que já sabem qual é a importância de uma árvore, por que eu não devo cortar uma árvore, por que eu não posso matar os animais. Então nós começamos logo desde criança. Então nas escolas nós criamos clubes ambientais, que são compostos por 30 alunos, 15 meninas, 15 rapazes, e são supervisionados por 2 professores. Então é nesses clubes ambientais onde as crianças vão tendo capacitações, vão tendo jogos, todos ensinamentos voltados à conservação. E esses professores, por sua vez, também têm a componente de conservação. Nós iniciamos primeiro treinando somente os professores do clube ambiental, em matéria de conservação da biodiversidade, mas depois vimos que, ok, se nós temos 10 clubes ambientais, quer dizer que nós vamos treinar 20 professores. E nós temos em cada escola 30 crianças, mas a escola não é formada apenas de 30 crianças. Temos muitas outras crianças que se calhar não estão a beneficiar desse conhecimento de conservação. E para tal nós passamos a treinar todos os professores da escola em matéria de conservação da biodiversidade e procuramos garantir que esses conhecimentos, o principal objetivo desses treinamentos é sim garantir que os professores tenham conhecimento relacionado à conservação da biodiversidade, sejam exemplares, mas acima de tudo que esses conhecimentos sejam lecionados na sala de aulas. Porque nós já temos nos livros de ciências naturais de antemão, já tem alguns tópicos relacionados à conservação. No currículo local, que são quase 20%, já tem a possibilidade dos professores usarem exemplos locais. Então nós já capacitamos para que eles possam ter esses conhecimentos e possam transmitir esse conhecimento para as crianças. Aí nós já aumentamos o raio das crianças que são beneficiadas com conhecimentos relacionados à conservação. E vocês fazem, vamos dizer, alguma espécie de ação complementária, mais prática? Fazemos. Algumas vezes, uma das atividades que nós temos é levar as crianças, que além do safari, que já aproxima elas daquilo que são os animais, daquilo que é o ambiente, mas nós também, quando levamos as crianças para o Centro de Educação Comunitária, é mais uma atividade prática. Nós chamamos, vamos explorar a natureza. Saímos com as crianças, o que é que vocês estão a ouvir? E elas vão dizendo, ok, estou a ouvir um pássaro, estou a ouvir um sapo, estou a ouvir um leão, dependendo do som que vai aparecer. E procuramos, ok, ter as fotos dos animais, antes, se foi antes ou depois, mesmo durante, daquele animal. E nós já fazemos, ok, que animal é? Ok, um sapo. Sabe qual é a importância do sapo? Sabe o que o sapo come? E sabe qual é a importância para nós? Temos a cobra. Ninguém gosta de cobra. Mas sabe o que a cobra come? A cobra come rato. Sabe o que o rato faz? Quem é que destrói na machamba? São os ratos. Então, se nós matarmos as cobras, nós teremos muitos ratos. Se nós temos muitos ratos, quer dizer que na machamba a nossa produção, os produtos vão reduzir porque teremos muitos ratos a destruir. Então nós procuramos sempre fazer essa ligação. Se é um dia em que nós decidimos, ok, hoje vamos falar dos insetos, nós vamos à prática.
Os insetos estão por todo lado. Temos as formigas. Nós procuramos mostrar às crianças que, olha, muitas das vezes nós olhamos a natureza como os grandes animais. Os leões, os elefantes, as hienas, os mabecos. São aqueles animais, as espécie sombrinha, a espécie umbrella que todo mundo quer. Mas nós buscamos trazer elas e dizer, olha, mesmo na sua casa, tu tens a natureza à sua volta. Esta formiga, esta mosca, este lagarto, Então, numa atividade em que elas possam estar cientes. E quando chega uma data comemorativa, nós procuramos fazer a celebração com as crianças do clube e da escola. E algumas vezes nós fazemos a celebração a nível da escola, em que organizamos as crianças do clube e preparam um teatro. Falando, por exemplo, se é dia do leão, podem preparar um teatro a falar dos efeitos da caça furtiva, naquilo que é a sobrevivência da espécie. Então, já toda a escola fica abrangida. É interessante que uma das vezes no treinamento que nós tivemos, era treinamento de professores, 2 semanas antes nós acabávamos de celebrar o dia do abutre. E muitos professores não conheciam, não faziam ideia do que é o abutre. Então, naquele ano dissemos, ok, vamos fazer a celebração do abutre. O que é abutre? Fui procurar as informações, porque como já tinha trabalhado, acho que pela experiência que eu tive de ter trabalhado muito com abutre, acabou incentivando, me puxando para fazer a celebração do abutre. Então, durante o treinamento que nós estávamos a dar aos professores, era impressionante ver os professores já falarem do abutre com uma certa propriedade, a fazerem os desenhos. Esse aqui é o abutre. Então aquilo foi tipo, ok, a informação chegou, que é uma espécie que está extremamente ameaçada, então por que não espalhar essa informação daquilo que é o papel? Não só falar da importância, porque que nós devemos conservar, mas nós procuramos mostrar o efeito direto que aquilo tem. Nós vamos dizer, por exemplo, que ajuda na captura do dióxido de carbono, as árvores são importantes para as emissões de efeito de estufa, mas fica meio vaga. É muito longe, é mais prático quando tu vais dizer, olha, tu tens essa árvore, ela te dá sombra. Se nós cortamos, não tem já sombra. Ou temos esta floresta está dentro do processo para a condensação e a queda das chuvas. Porque se você abate todas, quer dizer que a chuva não vai cair. Se a chuva não cai, a sua produção não vai ser boa. Se não vai ser boa, você vai passar fome. Então, falar sim da importância, mas com uma ligação direta daquilo que a pessoa pode, daquilo que a pessoa vive, daquilo que a pessoa sente. Então, são algumas das atividades que nós fazemos. E fazem vamos a dizer, algum procedimento de testagem para verificar se está a chegar o conhecimento? Nós, em determinados tópicos, nós fazemos um pré e um pós-teste, onde avaliamos o nível de conhecimento que as crianças adquirem ao longo do processo. Então, temos essa forma de avaliação, mas também procuramos interagir com as crianças, saber o que elas pensam. E uma das coisas que nós tivemos em uma das escolas, onde vieram 3 meninos para informar que tiraram uma armadilha para matar passarinho. Então, eles vieram para informar, nós tiramos uma armadilha de passarinho. Aí nós perguntamos por quê. É porque não se pode matar os passarinhos, porque os passarinhos espalham sementes. Então, é uma forma que já dá para ver que ainda, desde criança, eles já estão a ter essa informação, que até aqueles animais pequenos não podem ser mortos. E outra atividade que nós temos é cinemas móveis. Nós buscamos associar as duas coisas. Nós sabemos que cinema é uma atividade divertida. Todo mundo vai para o cinema para poder relaxar. Mas nós buscamos uma outra vertente. Relaxar e adquirir conhecimento.
Então nós vamos às comunidades e passamos um filme. Um filme que está relacionado ao parque. O parque tem muitos filmes, muitos vídeos que falam de conservação de uma determinada espécie. Então nós vamos à comunidade e passamos o filme para elas. Mas ao mesmo tempo nós fazemos com que elas realizem um pré-teste para ver o que elas sabem. Por exemplo, temos alguns filmes que falam sobre... Tem o filme A Nossa Gorongosa. Tem lá diferentes programas, falam da importância de algumas espécies. Então nós elaboramos um pré-teste com base naquelas informações. E antes do filme nós damos o pré-teste. As pessoas fazem. E no final do filme eles assistem, lá adquirem conhecimento, deixamos um espaço para que eles possam dizer o que é que acharam e para ir consolidar algum conhecimento, para dizer, olha, viu a caça, o que é que fez com o leão, como é que há alguns leões que perdem a pata. Então sensibilizamos e depois damos um pós-teste. E aí nós também avaliamos o nível de conhecimento que foi adquirido naquela sessão por aquele grupo. Também para adultos, calculo? É para adultos, é para crianças, adultos, é para todos os membros da comunidade. É uma atividade que nós fazemos todos os dias, de segunda a sexta. Tem notado, desde que entrou no parque, uma evolução em termos da relação entre as comunidades e o parque? Tem, no sentido positivo. As comunidades passam a se sentir parte daquilo que é o parque. Eu acho que agora as pessoas já não olham o parque como algo separado daquilo que é a vida delas, mas algo que existe uma conexão. Porque sem a comunidade não tem parque, sem parque não tem a comunidade. Existe uma interligação entre o parque, não só o Parque Nacional da Gorongosa, mas em todas as áreas. Nós não podemos quebrar esse laço, mas o que eu fui ver é que ao longo do tempo há uma boa aproximação, há uma relação mais positiva entre ambas as partes. Qual é o maior problema do parque hoje? Eu acho que o desafio ainda continua a ser a caça furtiva. Estamos sim a fazer sensibilização, não é algo que vai mudar daqui para aqui. Não é algo que vamos estancar daqui para aqui. Se nós já estamos a atacar em todas as frentes, e uma das coisas que se olhou, que estamos agora a focar é, independentemente do programa, tem que falar de conservação. Estou lá num programa da saúde, tem que dedicar algum tempo, alguns minutos, para falar de conservação. Se nós perdemos a conservação, se nós perdemos aquilo que é os recursos que nós temos no parque, ok, o parque não vai existir, mas também a comunidade em si vai sofrer. Porque eu costumo perguntar às pessoas, ok, nós temos as árvores, se nós abatermos todas as árvores, o que é que vai ser? Quem vai sofrer somos nós, as pessoas, mesmo nós que estamos na cidade. Também vamos sofrer com isso. Por exemplo, temos a Serra da Gorongosa, grande parte dos rios nascem lá. Se nós já batemos, quer dizer que aqueles rios vão secar. Se secam, não estamos a dizer que quem vai ficar prejudicado é só aquela comunidade. Ou só o parque, porque chega lá o rio, que é irrigado por aquela parte. Não. Todos nós vamos sofrer. E outra coisa que eu costumo dizer, olha, não podemos olhar na perspectiva de que aquilo é do parque. Não é não. Se no parque tem as árvores, e são as árvores que ajudam no ciclo, uma das componentes que ajuda no ciclo da água. Quando a água cai, fica só a cair lá no parque. Aqui não chega. Não. A chuva que cai lá na serra só desvia, não passa por nenhum rio. Então, todos nós somos uma parte integrante. Então, o desafio da caça furtiva é algo que vai levar, sim, o tempo, mas é algo que já está a ser combatido aos poucos. E nos últimos anos nós tivemos uma grande redução dos níveis de caça furtiva. Com base nas sensibilizações, tivemos algumas pessoas que foram fazer entrega voluntária de materiais de caça. Agora, quando é encontrado um pangolim, as pessoas já sabem que não devemos vender, já sabem ir até ao régulo, entregar e fazer chegar
até ao parque e se libertar no meio ambiente. A interlocução com as comunidades é feita através destes comitês? Os comitês são das comunidades, o parque apenas apoia naquilo que é a estruturação, partilha de conhecimento, mas em termos de partilha de conhecimento, de preocupação, vem das ambas as partes, em que o parque dá abertura para que, se a comunidade tem alguma preocupação, a partir do comitê ele pode chegar, podemos sentar e colmatar uma determinada dificuldade. Olhando para aquilo que é para os clubes ambientais, que é algo que eu trabalho diretamente com eles, por exemplo, em algumas escolas nós temos tido a ausência dos professores. Tem vezes em que algumas escolas os professores não vêm durante a segunda-feira, com a ajuda dos outros programas que eles já vêm incentivando os professores com novas técnicas didáticas. Isso já vem reduzindo. Era uma das coisas que ainda era preocupante. E depois as nossas crianças são um bocadinho tímidas. Precisamos de um processo de quebra-gelo para que elas possam se libertar e começar a se expressar. Mas depois desse contacto, é um tempo, claro, são crianças, são pessoas novas, principalmente quando instituímos um clube, então temos que ter esse caminho de quebrar o gelo para que elas possam começar a expressar, até termos a possibilidade de termos as crianças em que, ok, aprendeu hoje sobre insetos, vai para casa para informar os seus pais. Uma das missões que nós informamos as nossas crianças do clube é, olha, o conhecimento tem que ser partilha. Não pode ficar só para ti. Vocês, como membros do clube, devem informar isso aos seus encarregados, aos seus pais. Então, se nós começamos a ter crianças que depois, no dia seguinte, vêm informar que, olha, eu estive a conversar com os meus pais sobre esses animais e eles me deram mais esses outros animais e disseram que são importantes para isso, já mostra aqui. A transmissão. Exatamente. Qual acha que é o maior problema que vivem as comunidades hoje? Bom, um dos problemas que eu olho em algumas comunidades é o acesso à água. Algumas as fontes de água são muito distantes. Em outras são as escolas. Em muitas escolas em alguns locais vamos encontrar crianças a estudarem debaixo das árvores. E com certeza quando cai chuva não tem como estudar. Então eu iria selecionar esses dois e não esquecendo os casamentos prematuros, que temos sim um programa que já trabalha nessa parte de empoderamento da mulher, na retenção da rapariga na escola, mas é algo que deve ainda ser muito, muito desenvolvido, que é o Clube das Raparigas. E outra coisa também, um outro desafio é das queimadas, principalmente quando chega a esta altura. Eu lembro que quando fiz uma viagem ainda estudante, de licenciatura, eu saí de Maputo para Zambésia. Estava de carro e nós estávamos a passar da zona de Gorongosa. Então as pessoas olharam e disseram, aí você vai trabalhar aí por causa da minha área de formação. Mas passado um tempo encontramos um fogo. Era um fogo intenso. Então disseram para mim, até você terminar o curso, acho que já não terão mais animais. Porque essas queimadas que estão a acontecer, a pessoa já passava ali várias vezes. Durante essa época é alarmante. Então eu disse, é por isso que eu estou a estudar para isso, para poder mudar. Então, as queimadas, eu não olho na perspectiva das queimadas só para a conservação, mas para aquilo que é a própria segurança das pessoas.
sim, destrói a biodiversidade, destrói as queimadas descontroladas dos animais, mas também tem pessoas lá. Tem crianças que podem perder a vida, as casas que podem ficar destruídas. Então, é um dos pontos ainda que deve ser bastante. Estamos sim a trabalhar nas sensibilizações com as crianças. Quando chega essa época, nós já não olhamos a sensibilização de queimadas só para as crianças do clube ambiental, mas olhamos para toda a escola. Se estamos ali na concentração, até foi por sugestão dos próprios professores, quando nós procuramos saber que outras formas nós podemos transmitir. É logo, olha, vocês podem fazer sensibilização durante a concentração, onde antes das crianças entrarem na sala de aulas, elas têm um pequeno encontro onde entoam o hino. Então, nós, durante aquele período de 10, 15 minutos, nós já aproveitamos em que temos quase todas as crianças lá e falamos das queimadas. Se tivesse a possibilidade de decidir sobre algo no futuro, nos próximos 10 anos do parque, que é o que acha que investiria aí? Eu acho que eu sempre acabo puxando para aquilo que é, acho que a minha área de formação, aquilo que eu gosto de fazer, eu iria olhar para duas componentes. A educação ambiental, em que seja como se fosse o prato do dia a dia, em que as comunidades reforçarmos ou estarmos ainda bastante firmes naquilo que é a educação ambiental. Porque se as pessoas não tiverem educação ambiental, se as pessoas não estarem... Eu acho que é importante criar o espírito de pertença. Eu acho que eu olho... Em algum momento nós, os humanos, somos egoístas. Nós ficamos preocupados com o meio ambiente quando descobrimos que ele, como estava a afetar-nos de forma negativa. Criar o espírito de pertença em que as pessoas começam a ter noção que isto é meu. É minha responsabilidade cuidar disso. Eu acredito que, criando o espírito de pertença, melhorando a educação ambiental no seio das comunidades, eu acho que podemos reduzir aquilo que é a perda da biodiversidade, das florestas que nós estamos a ter, as queimadas descontroladas. Mas eu também iria olhar para aquilo que são pesquisas na área socioecológica. Fazer uma junção da parte científica da ecologia com a parte social, porque eu acho que são duas coisas que casam. Fazermos um casamento entre a parte da ecologia pura, como se diz, ok, estamos a falar das árvores, mas também olhar para a parte social, porque eu acredito que o conhecimento científico junto com o conhecimento local, se nós catalisarmos as duas partes, nós podemos ter um conhecimento sólido e ter uma ideia daquilo que as pessoas realmente pensam, realmente querem para si. Eu acho que o Parque Nacional da Gorongosa é o início da minha carreira. Eu acho que a minha carreira como investigadora, assim como a minha carreira como na área de educação ambiental, começou-se a consolidar aqui. Como eu disse, desde a licenciatura já tinha esse gostinho de dizer o que eu quero ser pesquisador, eu quero descobrir coisas novas. Então, é o início da realização de um sonho que eu tive, de me tornar pesquisadora, de ter... Por acaso, muitas pessoas, quando eu disse que iria viver, ia morar no parque, olharam para mim e disseram: estás maluca, vais viver com as cobras, vais viver no mato, vais... Eram muitas perguntas, você é mulher, como é que vai ficar longe durante muito tempo? E eu acabei enfrentando todos esses desafios. Lidei com as cobras, lidei com os morcegos, lidei com as baratas. Então eu olho como a consolidação da minha carreira como conservacionista, como pesquisadora. Bom, se calhar eu iria apenas repisar a parte do quão é importante trabalhar-se com as crianças. Não vamos esquecer os adultos, porque os adultos já estão lá, já estão formados, já têm uma mente
já feita. Temos que trabalhar com eles. Mas nós não podemos deixar as crianças, porque elas são o futuro do amanhã, olhando tanto para a conservação, tanto para a retenção das meninas, dos rapazes na escola, criar confiança. Eu acho que, acima de tudo, quando a pessoa confia em si, tem uma autoconfiança, é isso que nos faz seguir em frente. Então, dar essas habilidades nas crianças de autoconfiança, de seguir os sonhos, pode ser uma ferramenta-chave para termos futuros líderes de conservação, mulheres empoderadas.